Amigos e amigas do Hall da Flâmula, sejam bem-vindos de volta. Vamos fazer uma retomada do canal aqui com os lançamentos que a gente deixou para trás. Acho que existe uma série aí de materiais que ficaram sem análise, né? Por uma questão de tempo, uma questão de agenda, também assuntos pessoais. Temos aí alguns assuntos para tratar, né? Então vamos começar sem muitas delongas aqui falando do tema de hoje. Vamos falar da camisa do São Paulo. A coleção 2025 foi lançada há aproximadamente 3-4 meses. Então a gente teve Paulistão, lançamento da camisa 1, lançamento da camisa 2 e especulações a respeito da camisa 3. Vamos dar uma comentada sobre todos esses assuntos e exatamente aonde que está o ponto que essa camisa pessoalmente me deixou decepcionado. Vamos em frente. Como já é de costume aqui do canal, vamos falar um pouquinho do material esportivo. Vamos lá. Só a gente do material promocional. Vamos só dar uma olhadinha juntos, muito rápido, o material não é longo, tá? A gente atravessou o mundo para fazer história. Todos os São Paulinos vieram, invadiram, todos. Todos que se esforçaram para estar ali, para poder presenciar aquele momento. Vai saber como fizeram 20 mil São Paulinos para cruzar o mundo e chegar até aqui. É uma jornada em todos os sentidos. Mas a energia mesmo. A energia mesmo. Bom voltar aqui, né? Esse estádio foi o palco do nosso troféu mais importante. O terceiro Mundial de Clubes. Quem estava em 2005 em Yokohama tem esse sentimento que fez parte dessa história. E a gente sentiu aquela força. Passou a ser uma extensão, né? Não só do São Paulo. Representar uma nação, representar muitas coisas que antecederam isso. Tricampeão mundial, 3 vezes no Japão. Aqui nos sentimos em casa. Bom, aqui o tema vai ser Japão, né? Ficou bem claro que o tema é Japão por conta da conquista do Mundial 2005. Vamos ver o material promocional da camisa 2, rapidamente também. Meu nome é André, moro no Japão há 30 anos, sou mais um apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Eu tenho uma empresa de entrega que foi registrada como São Paulo Logística. A van reflete todo o meu amor pelo São Paulo. E é ela que traz o pão na casa, né? Não dá para explicar por que eu amo tanto São Paulo. Para os jogadores de 2005, o meu sentimento é que eles são heróis. Eles fizeram tudo e mais um pouco que podiam para dar essa alegria para nós. Essa alegria que a gente tem de poder falar que nós somos tricampeões do mundo. Se eu pudesse um dia encontrar esses jogadores, eu queria dar um abraço e dizer obrigado. Essa estrela, graças a vocês. Muito bem, participações especiais aí, né? Josué, Mineiro e Lugano. Diferente. Para o torcedor são paulino isso pega diferente. São figuras muito históricas, muito marcantes nas conquistas recentes do clube, né? Agora já nem mais tão recentes, mas que de uma forma ou de outra estão diretamente associadas ao título de 2005, que é o mote da campanha desse ano, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, olhando para a camisa, até dei uma busca aqui rapidinho para a gente falar um pouco do material em si, falar um pouco da camisa, quais são os pontos em que ela acerta e quais que ficam um pouco esquisito. Vamos recapitular só o que foi dito no vídeo, né? A gente sabe da pegada oriental que foi trazida por conta do título de 2005 ter ocorrido no Japão. Então esse é um dos pilares, é uma das bases que sustenta a campanha de marketing deste ano, é essa vertente oriental. Então nem sempre as pessoas, o brasileiro médio está sintonizado no Japão em si. Então meio que tudo que remete ao lado oriental faz sentido nessa campanha de marketing como um todo, porque traz consigo todo o inconsciente coletivo da cultura do outro hemisfério, né? Do outro lado do mundo. Então, quais são os pontos principais aqui? Além disso, a gente está falando de 2005, uma campanha de 20 anos do primeiro título, do terceiro título mundial. A gente está sempre fazendo aquele apelo ao dourado, né? Então o dourado acaba surgindo como aquela carta na manga
que faz muito bem aquele toque especial de decoração, aquele adorno especial que faz com que a gente tente remeter a vitórias, né? Dourado é a cor da vitória, é a cor da medalha de ouro, é dourada, e a cor do troféu é dourado, geralmente. Então, a gente tem essa associação clara, dourado com vitória e, ao mesmo tempo, com elegância. É uma das escolhas mais sofisticadas de cores para se fazer. Além disso, se a gente for dar uma olhada aqui, existe uma característica muito comum, muito marcante, na verdade, que associa as cores do São Paulo com as cores japonesas. Então eu peguei essa imagem aqui rapidinho só para a gente dar uma olhada em como há sintonia, né? A bandeira do Japão, né, obviamente, já é o sol nascente, aquele círculo vermelho completamente forte, né, bem marcante, sobre um anteparo branco, e que às vezes, obviamente, por conta da escrita nas pinceladas pretas, vai vir acompanhado ou escrito Nihon, Nippon, né, como em cor preta. Então você tem muito facilmente a junção da cor branca, vermelha, branco e preto. Existe harmonia, né? Então não é à toa que o São Paulo se identifica com essa raiz nipônica, e que calha muito bem com a história, né? 92, 93, 2005, todos os títulos conquistados no Japão. Então é importante ter isso em mente quando a gente for falar aqui dessa camisa, tá? Vamos dar uma olhada rapidinha nela. A gente tem aqui no braço direito, no punho do braço direito, as cores das faixas tricolores, né? E que, na minha opinião, já é o ponto que começa a incomodar aqui. Já chego nele. Logo aqui em cima a gente tem os nossos detalhes da gola também com faixas tricolores, o que, na minha opinião, já perde um pouco da caracterização da camisa de 2005. E os detalhes aqui em dourado, que esses sim são bem-vindos, tá? Os detalhes em dourado, na minha opinião, são todos muito bem-vindos. A gente tem um detalhe muito interessante aqui embaixo. E bom destacar, as faixas aqui do peitoral, elas estão um pouco mais elevadas frente ao que foi feito no ano passado. As faixas do ano passado, elas eram um pouco mais para baixo, era um ponto que a Adidas tinha melhorado muito no conceito de design da camisa do São Paulo, tinha resgatado essas faixas no peito e não na barriga, né? E agora a New Balance no ano passado fez as faixas um pouco mais para baixo, agora a gente vê uma reerguida do posicionamento das faixas, o que é um acerto muito, assim, nota 10. Isso é importante. É importante ter isso na camisa do São Paulo, faz diferença. É interessante aqui ao lado também que essa abertura que existe aqui na camisa, ela dá um pouco mais de personalidade, né? Eu não lembro quem que falou, essa informação não é minha, tá? Logo quando saiu a camisa, eu não sei se foi o Glauco do canal A Quarta-feira, eu acho que foi, que ele falou da pegada do origami, que realmente lembra um pouco de origami essa abertura aqui embaixo, né? Na minha opinião, eu acho bacana, porque você aproveita as duas cores do São Paulo em um design inteligente. Eu sempre quis ver camisas do São Paulo, ou no geral camisas tricolores, que aproveitassem as duas cores alternativas, né, auxiliares, que funcionassem no anteparo branco, em outros designs que não somente aqui na parte central com as listras. Então, existe muita criatividade que dá para se fazer com camisas tricolores. Paris Saint-Germain está aí como exemplo, né? Mas é muito legal essa abertura. Geralmente ela dá um pouco mais de flexibilidade para o tecido aqui na parte de baixo, tá? Aí um detalhe interessante que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo uma imagem um pouco mais aberta dela. Vai ter que ser aqui mesmo. Essa imagem aqui, ó, ela deixa bem claro, é 26:03. 26:03 é o minuto do jogo, é o segundo do jogo, na verdade, né? Em que a gente teve o gol do Mineiro, o gol do 1-0. Que marcou o título mundial. É um easter egg da camisa que é muito bacana, é um easter egg forte, marcante e que realmente se associa com o torcedor. Não é qualquer pessoa que olhando isso vai saber, é o torcedor. Então o torcedor se sente especial também. Falou, eu lembro, eu sei do que se trata e eu sei a emoção que foi naquele minuto, naquele segundo. Então é legal, é uma pegada diferente na camisa e que eu costumo valorizar muito também esse tipo de easter egg. Olhando aqui então pro pictograma que foi feito, né? O 3zinho indica o tricampeonato. Ao mesmo tempo a gente tem 3 flores de cerejeira, né? Da Sakura, que estão em volta do globo. Então é uma concepção muito interessante. A gente tem como se fossem 3 enfeites, né? 3 ícones, que por acaso essa flor também lembra o formato de estrela. Olha que curioso. E é a 3ª estrela do São Paulo também, com o ano marcado de 2005 lá embaixo, tudo contornado
por um escudo dourado muito, muito elegante, muito bonito. Eu sou fã de pictogramas inteligentes, né? Se você não sabe o que eu tô falando, tem vídeos aqui do canal das camisas do Botafogo. O pessoal fez um trabalho muito legal lá com pictogramas criativos e inteligentes, meio que renovando esse conceito de simplesmente ficar fazendo selos, né? Eu nunca gostei desses selos que ficavam na camisa à toa, mas esse em específico eu achei que fez muito sentido. Vamos voltar aqui então para o conceito geral da camisa, porque que no geral ela não me agrada muito. Eu acho que é uma camisa não muito harmônica, tá? A gente tem, eu sempre falo isso aqui, existe uma briga que acontece na camisa naturalmente entre a parte central e as extremidades, né? As extremidades entende-se toda essa parte do ombro, braços, punho e gola, e também a parte do barramento inferior. Quando você tem uma carga muito grande de elementos nessas regiões, prefere-se deixar a parte central mais lisa, para que os nossos olhos consigam fazer uma leitura clara e efetiva do que está colocado nessas extremidades. Essa camisa do São Paulo, ela até que respeita isso, né? A gente tinha visto outras camisas no passado que não respeitavam tanto. A camisa do São Paulo é difícil, né? Mas, porque é sempre a mesma. Mas a gente vê que essa em específico é utilizado dois tipos diferentes. São utilizados dois tipos diferentes de detalhes, em espessuras e em posicionamentos diferentes, e isso me incomoda. Então, primeiro de tudo, esse punho ao lado direito aqui, eu até tinha pego aqui para mostrar, ó, vamos dar uma olhada rápido. Olha só como a gente tinha lá na camisa de 2005. Ela tinha o punho ao lado direito, então a referência é clara àquela camisa. Só que olha como elas eram mais grossas, né? A faixa era muito mais grossa e ela tinha quase que uma continuidade com as listras do peitoral. Então é como se você tivesse a listra do peitoral meio que transbordando para a manga, meio que transbordando para o punho. Ela tinha a mesma espessura e era quase na mesma altura. Então o jogador, numa situação normal, acabava ficando completamente bem posicionado, como se a faixa estivesse caminhando para a esquerda. Isso dava continuidade para a camisa e, ao mesmo tempo, olha como a Topper foi eficiente, né, nesse design de 2005, trazendo... olha só, aqui a manga caída, né? Ela fica quase na mesma altura quando você tá vestida em alguém, né? Então, como eu estava falando, a Topper fez um design muito feliz porque entendeu na época que não precisava de nada na gola, não precisava de nada na outra manga, a camisa já seria bem desenhada, já seria harmônica desse jeito. E a New Balance, nesse lançamento aqui, ela peca nisso, ela peca. Muitas pessoas gostaram da camisa, eu não acho que é uma camisa ruim, mas eu vou falar aqui o que eu acho, tá, pessoal? Aqui a gola poderia muito bem ser ou careca, ou sem nada, ou ambos, né? Esse detalhe que a gente tem aqui na gola é completamente desnecessário, ele não conversa com o restante da camisa. Por mais que seja legal, é muito fácil e é muito barato a gente olhar para a gola do São Paulo, por exemplo, e querer colocar as 3 listras, né? Na minha opinião, a ideia de gola do ano passado foi uma ideia muito mais interessante, né? Vamos voltar rapidamente para a gente olhar do ano passado. Olha o que a gente tinha aqui. Ano passado a gente tinha uma gola que aproveitava as duas cores da bandeira tricolor, né? Então o vermelho e o preto, em lados diferentes da camisa. A gente trabalhava uma assimetria. E eu me lembro de ter dito no passado que essas 3 faixas aqui e aqui eram um excesso, não precisava disso, né? A mera dobra que a gente tinha aqui embaixo já fazia muito bem esse papel. E na camisa desse ano, o que a gente vê é novamente um erro nesse sentido. Ela poderia ser mais simples. Esses detalhes na gola, eles são bem-vindos quando a gente não tem mais nada na camisa, né? Ou quando os detalhes do restante da camisa conversam bem com a gola. Então, é muito importante que isso fique bem claro, porque minha crítica não é com o design em si, é com o descasamento, é com a falta de harmonia de um perante o outro. Sem contar que o dourado ficou só no logo da New Balance, né? A gente poderia ter tido o aproveitamento da cor dourada em algum outro lugar se fosse para incorporar. Tanto que a camisa 2 tentou fazer isso, né? Vamos dar uma olhadinha na camisa 2. Antes disso, falando da camisa 1 ainda, dá um exemplo, né, de uma camisa 1 que foi muito bem sucedida com os detalhes, na minha opinião, que é essa camisa de 2023. Olha como ela tinha detalhe na manga, tinha detalhe na gola e também tinha detalhe lateral. Eu não gostava do detalhe lateral, mas mesmo eu não gostando, vejam que existe harmonia. A camisa do título da Copa do Brasil, existe harmonia. É a mesma linguagem, a camisa fala a mesma linguagem da gola até o barramento, tá? Essa camisa desse ano
Ela não, ela começa falando um idioma aqui em cima, chega aqui eu vejo um dourado, chega aqui embaixo eu vejo uma listra em outra espessura, outro distanciamento, outro padrão de aplicação, né? Então isso me incomoda muito, isso me salta aos olhos, me incomoda muito, me faz ter uma ideia de uma camisa pouco harmônica, tá bom? A camisa 2, difícil não achar bonita a camisa 2 de São Paulo, uma camisa vermelha muito marcante, realmente só quem não gosta de design de camisa listrada, né? Mas ela enfrenta um problema que é diferente do da camisa 1. Né? A camisa 1 peca por uma falta de harmonia, a camisa 2 ela peca por uma falta de boas ideias. É uma camisa pobre, né? É uma camisa que não usa muito bem os detalhes em dourado da maneira que devem ser utilizados. Então, a gola aqui em específico é onde a New Balance escolheu, né? Eu não sei se é a New Balance ou São Paulo, mas é onde foi escolhido para colocar o detalhe em dourado, né? Olha como só o fato de ter um detalhe em dourado já começa a conversar melhor. Então, vamos falar de harmonia? A primeira camisa não tinha muito, meio que não conversava uma coisa com a outra. Olha como nessa aqui o logo da New Balance já conversa com a gola. Então, a gente já tem um casamento aí, menos mal. Então, passo 1 tá feito, né? Então, já tem um casamento entre combinação de cores e, ao mesmo tempo, o uso do dourado de maneira madura. Beleza? Tranquilo, sem nenhum problema com relação a isso. Agora, quando a gente vai ver a gola com um pouquinho mais de detalhe, você percebe que a espessura desse detalhe que a gente tem aqui é grande, não é algo simples, é um detalhe forte, um detalhe marcante, né? Então, e que olhando assim, me parece um pouco barato, me parece um pouco fácil. Vou dar um exemplo de uma camisa que fez muito bem um tempo atrás. Vamos lá, vamos entrar no Futebol Kit Archive de novo. Uma camisa que fez muito bem um tempo atrás, a aplicação do dourado, né? O Cruzeiro fez, vamos lá, foi com a Adidas ainda, uma aplicação em dourado em 2021. Olha como a gente tinha aplicação em dourado muito madura aqui na camisa do Cruzeiro, né? Mas o detalhe que eu quero colocar aqui não é nem sobre a aplicação em dourado, é sobre a simetria, né, de design, por mais que tenha cores assimétricas por causa da bandeira italiana, óbvio, mas a simetria e a delicadeza do uso das cores. Nota como a gente tem uma gola acenando em vermelho e um detalhe no punho acenando em vermelho e um detalhe no outro punho acenando em verde. É muito básico, é muito detalhe, sabe? Acaba sendo algo muito sutil, que é muito difícil de se perceber de longe, mas quando você chega perto dá aquela pegada diferente para a camisa que torna ela muito especial. Essa camisa do São Paulo até tentou fazer isso, né? Olha como ela tem um detalhe dourado aqui embaixo, ó. Olha como ela tem um detalhe dourado. Isso aqui é muito bacana. Essa parte aqui é muito correta. É um detalhe muito sutil. Já a gola, ela começa a extrapolar. Ela utiliza o dourado e começa a ficar forte. Também não conversa, né, com o mesmo tipo de aplicação que a gente tinha aqui. Se a gente tivesse uma camisa gola careca com detalhe dourado fininho desse jeito aqui, ia ser nota 10, ia ser realmente muito bom. E aí a gente pensa, putz, essa camisa deveria invocar pra gente memórias da camisa de 2005? Não sei. Se a gente fosse olhar a camisa de 2005, vamos voltar aqui rapidamente pra camisa visitante de 2005, né? A gente não tem nada que remeta à aplicação que a gente viu naquela, né? As camisas do São Paulo, as camisas away, né? A camisa 2, visitante, ela geralmente alterna o posicionamento da lista branca sobre o escudo do São Paulo, né? Às vezes fazendo uma sobreposição, como a gente viu essa, né? Essa de 2005. A desse ano já não faz isso, coloca o escudo do São Paulo sobre a parte vermelha. Então, são detalhes, o São Paulo vai mudando isso todo ano, né? Uma hora é uma cor, uma hora um outro ano é outra cor, sempre vai mudando, mas nem nisso não parece ter havido uma preocupação exata em tentar fazer algo próximo da camisa de 2005. Pensei aqui comigo que uma camisa muito importante, muito marcante também para o público são paulino, quem é São Paulino está me ouvindo vai lembrar dessa camisa aqui, 2002. Era uma camisa muito especial, feita pela Topper, 2002, 2003, tá? Muito especial, feita pela Topper, utilizando a cor dourada. Olha que louco. A gente tinha a aplicação da cor dourada
e era a famosa camisa que na parte de trás tinha aquela tela preta. Camisa maravilhosa, né? Aplicava essa tela preta com a aplicação em dourado. Olha como o uso do dourado, somente na numeração, já trazia algo muito especial para essa camisa. Essa era uma das camisas 2 mais lindas. É uma das minhas favoritas camisas visitantes do São Paulo, essa edição de 2002-2003. Tá? Então, acho que uma ideia como essa poderia ter sido de inspiração. A gente não precisa de uma tela, óbvio, como tinha, né, nessa época. Mas poderia ser inspiração para uma camisa que aplicasse dourado hoje. Ver uma parte de trás com anteparo preto, por exemplo, e a aplicação do número em dourado. Funcionaria muito bem. Tá? Vou chamar a atenção também para a aplicação da numeração nas camisas. Ó. A gente viu aqui no vídeo de lançamento, quando os jogadores sobem aqui ao campo, a aplicação da numeração. O que eles tentam fazer aqui? Parece muito a aplicação de digitação utilizada em desenhos. Né? A gente vê isso até no uniforme de apoio, uniforme de viagem, treino, agasalhos e tal. Parece muito essa pegada meio cartoon. Né, com cantos arredondados, tentando não ser algo tão blocado assim como a gente vê tipicamente em camisas de futebol, mas que tentam dar essa espécie de pegada de anime, né, por exemplo. Então, isso foi transbordado, foi transportado aqui para os outros uniformes, né? Não vou me alongar muito mais, vamos passar rapidamente pelos uniformes de apoio. Deem uma olhada, o pré-jogo, lançamento, treino e viagem tem uma certa harmonia, mas eu vou dar um foco especial nos materiais de treino. Tá? A gente viu o uso de laranja e azul na última temporada e nesse ano a gente aplica cinza, bordô e dourado. O cinza é uma variação do branco, o bordô é uma variação do vermelho. Eu já expliquei aqui, é sempre assim que a gente enxerga o material de apoio, o material de treino. Tá? São variações onde realmente a patrocinadora consegue relaxar um pouco e soltar um pouco a imaginação. Tá? Então a gente viu agora um anteparo, que é um padrãozinho hexagonal que está aqui atrás. Dando uma olhada super rápida nela, um padrão hexagonal. Né? E a aplicação aqui numa gola careca super simples. Pessoal, uma camisa dessa aqui bem aplicada poderia muito bem ser uma camisa de jogo. Tá? Bem aplicado, tá? Faltam detalhes, obviamente, mas poderia muito bem ser uma camisa de jogo. São ideias boas, tá? Até para uma camisa 3. A camisa de pré-jogo e o agasalho pré-jogo, eles tentam conversar com a camisa de goleiro, que é um material que eu não gostei muito também. Dando uma olhada aqui em como que elas foram feitas, a gente tem a aplicação de formas geométricas que não são muito lógicas, elas são realmente meio bagunçadas, tentando passar a sensação de movimento. E, de novo, reforça aquela ideia de cartoon, aquela ideia de anime. Reforça mesmo, porque é quando a gente vê aquele movimento feito pelo excesso de traços, né? Então o excesso de traços dando a sensação de movimento é algo muito comum que a gente vê em mangá também, por exemplo. Então esse tipo de aplicação remete muito a essa cultura também nipônica. Faz muito sentido no material de marketing, mas que eu pessoalmente não gostei. Mas dentro da construção, a construção da proposta de marketing para esse ano faz sentido, tá? O que me incomoda é a gente não ver um padrão. A New Balance tem condição de fazer materiais bem padronizados. Não estou falando excessivamente padronizados não, tá? Estou falando com um padrão adequado, com um padrão bom para dar uma identidade para cada time, tá? É muito legal que esse ano a gente tenha visto algo especializado, específico para o São Paulo, mas eu sinto um pouco de falta de identidade. Esse material que a gente viu aqui, tanto nesse agasalho pré-jogo quanto na camisa pré-jogo, ele é interessante, ele é muito criativo, mas na minha opinião foge também do que a gente poderia abstrair para algo um pouco mais concreto, né? Tem um entendimento um pouco mais concreto. Parecem pinceladas, parecem formas geométricas bagunçadas e, na minha opinião, entra no rol daqueles materiais que dependem muito da performance do clube. Sabe? Puxa, se o clube vai muito bem nesse ano, entra para a história. Se não vai, é aquelas que a gente quer esquecer, tá? E deixando aqui bem claro novamente, a New Balance precisa se decidir, né? Vamos deixar com estrelas aqui ou vamos deixar sem estrelas, como é o caso do material aqui de treino, né? Que, vamos combinar, sem estrelas fica muito mais forte, fica com muito mais presença o escudo do São Paulo, né? Então,
existe toda essa concepção e que na leitura da coleção desse ano faz muito sentido. As cores são muito bem escolhidas, né? Isso com certeza. Eu até separei aqui, a gente tem... É cultural isso nosso, né? A gente tem no inconsciente coletivo a aplicação conjunta de vermelho, branco, preto e dourado muito associada à arte oriental. Muito mesmo, eu estou tentando mostrar aqui o porquê. A imagem que a gente vê de dragões na nossa cabeça, sempre em representação artística, geralmente é nessas cores, tá? A gente tem muito exemplo desse tipo de traço também em kimonos, né? Que a gente tem nesse inconsciente coletivo. Então, a mera junção dessas cores, olha como isso aqui já vem muito dentro da proposta de design da camisa desse ano, né? Que não tem como dizer que não é, né? A gente já tem naturalmente, o São Paulo já tem um casamento, uma simbiose grande com as cores associadas à raiz e à tradição nipônica. Isso é inegável. Então, aproveita-se muito bem, tá? Agora, é engraçado como a gente sempre vê os clubes tentando aproveitar isso, né? A gente tem atrás aqui do escudo, acho que não vou conseguir pegar aqui nessa imagem, mas a gente tem atrás do escudo a expressão aqui embaixo, né? São Paulo Forte, né? Escrito com os katakanas japoneses, né? Então, são detalhes que vão aprofundando essa relação e essa simbiose do São Paulo com essa cultura nipônica. Dando um exemplo aqui, né? Até peguei outros. A gente tem aquele famoso gatinho da sorte japonês, né? Também segurando o emblema em cores vermelho e dourado. Então, está muito associado a isso, ao inconsciente coletivo, e nesse ponto a proposta é muito sólida, tá? Por mais que eu não tenha gostado dos detalhes da camisa, a proposta é muito sólida. Agora, vamos combinar. Essa camisa aqui, que está sendo especulado como camisa 3, vamos segurar, mas é uma camisa que todo São Paulino gostaria de ver, né? Poderia muito bem, a gente não sabe se ela é oficial, né? Trato ainda com muita reserva esses vazamentos de camisa. O símbolo da New Balance me parece muito grande aqui, mas poderia muito bem ser a camisa de goleiro desse ano, né? Já que é para fazer uma homenagem a 2005, vamos fazer com aquela camisa icônica da defesa do Rogério Ceni. Essa merecia, com certeza, uma atenção especial. Então, se você gostou da análise da camisa do São Paulo desse ano, queria adicionar outras informações que eu não trouxe aqui, quer comentar a minha opinião, a sua opinião, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Voltando um pouco no tema do canal, a agenda está atrasada, está cheia, né? Passamos uns meses aí sem nos falar direito, mas agora a gente tem condição de voltar ao ritmo de trabalho normal. Então, vamos continuar olhando para as novas camisas, vendo os comentários do pessoal. Aproveita e deixa o seu aqui embaixo. Qual é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no Hall da Flâmula, tá certo? Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.